Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez a essa casa de acolhimento e oração. Primeiramente, vamos agradecer mais uma vez a Deus por mais um dia de trabalho e a oportunidade de estarmos aqui trazendo uma mensagem do nosso Mestre Jesus. Que Ele nos ampare e que a espiritualidade benfeitora também nos ampare para que possamos transmitir essa mensagem com entendimento para vocês. Eu me propus a falar sobre a fé, o poder da fé. Para isso, eu parti da parábola da figueira seca. E todos nós sabemos, aqueles que conhecem um pouco a história de Jesus falava para todos nós em parábolas. Naquele tempo, Jesus falava para o povo de Israel que já tinha uma noção da existência de um único Deus. Então, eles já tinham consciência. E a parábola, além dele falar em parábolas, porque ele era muito vigiado, perseguido pelos escribas e fariseus, mas ele também usa a parábola para chamar a atenção do povo daquele tempo, o povo hebreu, que já tinha a concepção de um Deus único. Então, a figueira são as pessoas aqui na parábola. Essa parábola, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Eu vou ler ela primeiro para vocês. Quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus, digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Então Jesus chama a atenção do povo, dos seus discípulos, para si. E nós podemos trazer essa reflexão para nós também nos dias de hoje. Nos compararmos à figueira, aquela figueira que Jesus se referia, e nos perguntarmos como está a nossa fé. E aí nós podemos aprender uma lição, porque a figueira simbolizava as pessoas. Quando Jesus diz que ninguém coma de ti nenhum fruto, ele percebeu que a figueira estava seca. Ele quer dizer que as pessoas, muitas vezes, lá no tempo de Jesus, os líderes religiosos judeus, muitas vezes eles aparentavam-se homens bons, piedosos, mas eram corruptos, E nós só temos a condição de dar ou doar aquilo que nós temos dentro de nós, aquilo que realmente somos. Então, a partir dessa parábola, eu posso perguntar: o que é que eu estou oferecendo? Quando nos desviamos do amor de Deus, quando muitas vezes as pessoas vivem na aparência, usam palavras bonitas, muitas vezes são muito ligadas às questões materiais, às
questões do mundo físico e esquecem do verdadeiro amor que deve estar no seu coração. Mas será que, quando eu me refiro aqui à figueira, estou falando de nós? Será que essas figueiras secas não têm nada de bom? Será que nós não temos nada de bom, nada a oferecer? E Jesus destaca bem claro no Evangelho: as pessoas que não têm verdadeiramente nada de bom, muitas vezes é pelas escolhas. Quando eu digo o que eu tenho a oferecer, eu vou fazer essa reflexão. Como eu estou? O que eu estou oferecendo ao meu próximo? Onde está o verdadeiro amor de Deus? Mas a figueira seca, ela também tem algo de bom. Ela também pode brotar, ela também pode florescer. E esse florescer é o amor, porque nós temos dentro de nós a centelha divina do amor, aquela sementinha do amor de Deus está dentro de nós. Mesmo que muitas vezes nos deixamos levar pelo orgulho, pela ganância, pelo ódio, pela inveja, mas Jesus disse: tendes fé em Deus, porque a figueira também pode florescer e dar frutos novamente. E Jesus usa a seguinte fala: eu vou-lo digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. O que eu tiro dessa reflexão, dessa fala? Então, nós temos a verdadeira fé, nós estamos confiantes e seguros na fé. As pessoas ainda se deixam levar pelo ódio, pela mágoa, pelos problemas diários, muitas vezes, e isso abala a verdadeira fé. Então, a verdadeira fé é quando você acredita verdadeiramente em Deus, acredita na justiça divina, acredita no amanhã, tem certeza que será melhor, que será mais feliz, porque aquele que acredita no Pai, que confia na sua justiça, conhece a sua lei, sabe que mesmo que hoje que estejamos passando por piores situações, pelos piores problemas, pelas dores profundas, Deus está conosco. E devemos confiar e vivenciar aquilo que Ele trouxe para nós no Evangelho. Aí eu volto lá na parábola da figueira seca, que são as pessoas. E no Evangelho, Kardec faz um apontamento para nós. Ele diz assim: é ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas. Quem são essas montanhas? As nossas dificuldades. Então a fé, ela é inabalável. Mesmo diante das dificuldades, das lutas, dos desafios, nós devemos acreditar que o amanhã será melhor. Acreditar que se eu orar, se eu manter minha atitude no bem, as coisas irão melhorar. Que Deus é Pai e está conosco, nos ampara e nos auxilia. Deus não é o Pai do ódio, da mágoa, da soberba, da ganância. Não é isso que Jesus veio nos ensinar. Então nós precisamos entender isso, para despertar dentro de nós
o verdadeiro amor. Nós precisamos sentir para superarmos todos os desafios e obstáculos da vida. Não deixar que o desânimo tome conta dos nossos corações. Muitas vezes, diante da dificuldade, a nossa fé é pequena, é fraca, nos desanimamos. Muitas vezes nos revoltamos, deixamos de acreditar, porque o sofrimento e a dor, elas fazem parte da nossa vida. Essa diminuição de nossa fé diante das fraquezas, dos problemas, deixa em nós uma incapacidade de superar os obstáculos. Muitas vezes, diante das dificuldades, somos movidos pelo imediatismo. Queremos resolver o problema logo, naquele momento. É preciso acalmar o coração, serenar, ouvir a sua mente, sentir que Deus está dentro de você, ter confiança e permitir ouvi-lo. Ele fala conosco o tempo todo. Nós aqui muitas vezes não enxergamos. Então, como que eu vou adquirir essa fé? Essa fé inabalável? Como que eu vou ficar diante das dificuldades? Que às vezes eu me pergunto, como não entristecer? Então, acalme o coração, eleve o pensamento a Deus, confie, busque inspiração para que Ele possa te auxiliar através da prece, da oração, que Ele te inspire boas ideias, que Ele te dê sabedoria, segurança, por mais difícil que seja o momento. Chico Xavier já dizia, tudo passa, momentos bons e momentos ruins, tudo passa. E no Evangelho segundo o Espiritismo, então o que é esta fé? Ele nos traz a fé divina, que nós temos duas fés, a divina e a humana. Quando que eu tenho, ele também está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a fé é o sentimento inato no homem, da sua destinação futura, ou seja, já faz parte de nós. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado no homem, primeiro em estado latente, o que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. O germe da fé foi colocado em nós pelo Criador, que é a centelha divina. Cristo realizou milagres e nos mostrou que através deles o que pode o homem fazer quando tem fé. Foi a fé que mudou tudo, foi a fé que curou. Os milagres, então, são demonstrados no Evangelho, que eles acontecem pela fé. Acreditar que Deus é bom o tempo todo. A fé humana, então, é quando eu aplico a certeza, a vontade e a confiança. Mas eu sou muito ligada às necessidades humanas, terrestres. Eu tenho muita fé quando eu passo, ela é humana quando eu quero acreditar que eu vou conseguir, por exemplo, situações dentro do plano material. Lembrando que Deus não é barganha. E a fé divina, quando eu aplico essa certeza na vontade e nas aspirações celestes e futuras. Quando o homem de bem crê no seu futuro celeste, ele se enche de felicidade e tem a certeza que seu amanhã será feliz. Por isso encontra força para superar as dificuldades, para vencer, continuar alegre e saber que o amanhã será melhor. Então a fé, ela não é privilégio de alguns apenas. A fé é um dom precioso. Ela é dada por Deus em nossos corações. Nós só precisamos aprender a desenvolvê-la. Como aumentar então a fé?
Como que eu vou aumentar esta fé divina? Trabalhando no bem, estudando, gerando bons frutos com amor, paz, benevolência, bondade, perdão, humildade, procurando nos aproximar de Deus e da espiritualidade através de um irmão. No início, quando eu disse o que eu tenho a oferecer, a fé divina é a mais difícil de despertar, com certeza, porque nós ainda estamos aqui no plano terrestre, ligado muitas vezes às questões do mundo material. E eu esqueço que a fé e o amor de Cristo não é muitas vezes aquilo que eu peço. Para a gente entender isso, quando eu não desperto esta fé divina, muitas vezes eu vou deixar de crer. E está aí a sociedade, muitas vezes, com falta de crença, com falta de fé, que nós chamamos o ateísmo, a falta de fé. Mas a fé, ela tem 3 filhas. Então, como que eu vou despertar a fé divina? Pensando que ela tem 3 filhas. A primeira é a esperança. A esperança de dias melhores. Esses dias virão, que tudo vai passar. Temos a certeza de que Deus está no comando das coisas e os dias amargos passarão, mais fáceis. A esperança, ela deve ser forte e durável. A segunda filha é a segurança. Quando eu digo Deus me protege, não precisa tanto pavor com a vida. Deus sabe de todas as coisas. Ele está no comando de tudo. Então precisamos ter controle sobre as nossas emoções, precisamos evitar os excessos, precisamos ter autocontrole, moderação nas paixões, nos comportamentos, nas minhas escolhas, para que eu consiga sentir essa segurança de Deus em minha vida. A terceira filha é a temperança. A temperança já é uma virtude moral. Quando por algum motivo alguém apunhala a fé e nega a existência do espiritual em nossas vidas, aí nós nos tornamos secos, a vida se torna seca. Nós não temos moderação pelos prazeres, pelos bens criados para nós. Essas 3 filhas também sofrem consequências da falta de fé. Quais são as consequências? Sem esperança, se eu não tenho esperança, eu fico desesperançado. Sem perspectiva para o amanhã, eu desenvolvo a ansiedade, que é fruto hoje da maior procura dos consultórios psicológicos, psiquiatras no país, no mundo. De onde então vem essa falta de fé, essa desesperança? Então hoje estamos ansiosos porque perdemos a fé. Quando perdemos a fé, ameaçamos aquela segurança que eu tenho em Deus, que Ele me protege, está comigo. Aí, se eu estou inseguro, eu desenvolvo medo. O medo me joga para a depressão, que é avassaladora, que aumenta as taxas de suicídio, que empurra as criaturas às experiências mais infelizes decorrentes do sequestro das nossas crenças, em virtude da falta de fé. Portanto, irmãos, com a morte da fé e a temperança, ela também desaparece. Porque o avanço galopante do vazio existencial, da falta de fé, de criaturas que não sabem por que vivem, aqueles que, em virtude da sua loucura, na tentativa de matar a sede com água salgada,
inaceitam as existências que possuem, revoltam-se diante das suas circunstâncias, sejam sociais, sejam familiares, sejam orgânicas, físicas e pessoais. A inaceitação da criatura humana, a rebeldia diante dessa loucura das coisas do mundo, promove as rupturas agressivas que muitas vezes nós devolvemos à vida, porque não sabemos mais quem somos, não sabemos mais para onde vamos, perdemos a bússola da nossa vida. Joana de Ângeles nos diz: a pior provação é perder a fé e prosseguir vivendo porque é como se fosse alguém. Segundo Joana, o navegante que quebrou a bússola durante a viagem e perdeu o rumo, não sabe mais para onde vai. Isso é perder a fé. Eu já não sei para onde vou, eu não sei mais o que eu posso fazer. Como eu vou perceber Deus em tudo isso, nesse desespero? Como eu vou perceber Deus e ter a minha fé, a segurança de que Deus está comigo? Busque-o, porque sem a percepção de um Criador, sem a compreensão da imortalidade da alma, sem a leitura da reencarnação, que nos traz muitas respostas, sem a compreensão das leis que regem a vida, desce por um porão sombrio de comportamentos e se consagra a uma multidão de sofrimentos, sem perceber a extensão da misericórdia divina, continua sendo a videira seca. Da solicitude de Deus na expectativa de nos oferecer as experiências como grande instrumento de libertação de nossas almas. Então, nós temos as nossas provações, nós temos as nossas dores, mas tudo isso dá a nós o acesso à felicidade, porque todas as nossas dores, dificuldades, vêm nos dar a oportunidade de provar que somos capazes de amar. Precisamos, muitas vezes, experimentar o sentimento amor, e muitas vezes ele vem pela dor. Jesus, na parábola, disse: tende fé em Deus. Eu vou-lo digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, então, as suas dificuldades, as suas tristezas, as suas dores são a montanha. Daí ele diz: tira-te daí, lança-te ao mar. E isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá. Ele o verá com efeito acontecer. Todos devemos viver de modo a sermos consistentes com o que acreditamos e ensinamos.